que vocês possam não ser aquelas pessoas tão animalescas, tão materiais, tão necessitadas de coisas da matéria. Isso é necessário que vocês estão vivendo todos uma experiência na carne e todos devem viver a carne. Mas aqueles, e alguns de vocês já chegam em determinadas conclusões, que determinadas coisas da matéria não fazem mais tanto sentido. Vou dar um exemplo sexual para vocês entenderem. Isso é muito importante. Pessoas ninfomaníacas, vamos no grau mais grave, pessoas que são dependentes de sexo, pessoas que não conseguem ficar sem um relacionamento sexual. Eu não estou falando amoroso, sexual. São pessoas com o chakra básico, que é o chakra com as vibrações um pouco mais densas, mas que tem que estar em equilíbrio com todos os outros chakras, ainda muito preso à matéria. Pessoas que já conseguem distribuir energeticamente as energias durante o dia, conseguem equilibrar e trabalhar o mental, o laríngeo, o amor no chakra cardíaco e o chakra sexual, no caso o chakra básico, que não é somente o chakra sexual, ele perde uma potência maior mesmo estando na Terra. Gandhi, em sua sabedoria, por ser um ser intergaláctico reencarnado como Mahatma Gandhi, e hoje temos uma falange hindu aqui muito séria, começou sua vida muito na matéria. Eu peço que vocês assistam todos, o documentário de Mahatma Gandhi, está nas redes, está nos streamings, onde ele começa como advogado, muito raivoso, muito intempestivo, muito questionador, sempre na razão, mas muito firme. E até que ele vai se lapidando como pedra bruta até virar o diamante, Mahatma Gandhi, que consegue, na sua leveza, oração, transmutar as energias e trabalhar a terra, não necessitando nem de comer alimentos sólidos. Os jejuns que ele fazia em prol da paz, ele não desencarnou por inanição, porque ele conseguia transmutar as energias dos alimentos que vinham através da respiração. Vocês sabiam que a maior parte da alimentação de vocês, para manter vocês saudáveis, não se dá através do alimento sólido ou líquido, e sim daquilo que vocês respiram. Se vocês estão em escritórios ou casas de família com ambientes infernais, vocês estão respirando, se alimentando dessas energias muito complexas que fazem as pessoas incharem, adoecerem e se irritarem mais e mais. Que vocês possam entender que Gandhi, mas esse é um passo muito elevado. E o Tantra já vem na Índia com algumas técnicas para vocês compreenderem um pouco mais. Mas Gandhi superou o Tantra, porque tinha todo um trabalho, era de um outro planeta, conseguiu sublimar a matéria no chakra básico, e ele chegou para sua esposa em determinada idade, mesmo sendo os dois muito ativos sexualmente, e disse a ela que os dois não mais se relacionassem sexualmente para poderem doar completamente toda a energia de todos os chakras, principalmente a do chakra básico, para a espiritualidade e pela causa da independência da Índia. Que vocês possam compreender que esse estágio é ainda difícil para os seres humanos, mas vocês vão chegar até esse nível. E como se dá o amor entre espíritos, mesmo encarnados que chegam nesse nível? Se dá através de técnicas, não só de Tantra, mas de outras técnicas, e também através de trocas energéticas, como seres intergalácticos e elevados se dão. Os espíritos se amam muito, se relacionam sim, e um pouco do amor
que Dr. Augusto de Almeida descreve nesse livro se dá através da mente, do coração e de outros chakras conectados, para que exista sim o prazer, a frequência elevada de orgasmo, que é a maior potência ectoplasmática de liberação do mundo, mas que com amor, com respeito e com verdade dá muito mais prazer e relaxamento do que ações mecânicas, carnais e até, em alguns casos, animalescas. Isso é muito importante porque a Terra e os homens, e falaremos muito, e Vó Maria fala muito de sexualidade também, precisam entender seus corpos, porque muitas pessoas são muito frustradas e criam muitos problemas em suas famílias ou quando não tem família, porque realmente não sabem lidar com seus corpos e seguem um fluxo da sociedade. A sociedade não é única, ela é unidade na sua diversidade, equipe. Então, que vocês possam entender, as mulheres ou os homens que não têm companheiros ou não casaram ou por alguma coisa, sem saúde, porque se não se ficassem sem o ato sexual, adoeceriam. Algumas ficam nervosas, os homens ficam extremamente irritados, porque ainda precisam trabalhar as energias. Mas é possível doar, e quem doa para o bem, para o coletivo, em determinada situação, enquanto não está amando um outro ser humano, porque isso é um ciclo energético explicado no livro Cartas de Cristo, que a vida do amor é um ciclo energético, consegue viver com tranquilidade até que o outro ser chegue num encontro natural de almas que realmente irão se amar em prol da humanidade. Que vocês possam compreender mais, iremos falar muito mais sobre isso. Compreender, isso não quer dizer somente entre homens e mulheres. Todo amor, toda forma de amor é válida em todos os lados, se existir verdade. Se não existir agressão, se não existir abuso, se não existir utilizo do corpo humano para o seu desejo e o seu ego. Muitas pessoas se utilizam dos corpos alheios simplesmente para relaxarem depois de longos dias de trabalho, ao invés de meditarem e rezarem. Você está usando o outro, e me desculpem a expressão, como se fosse uma boneca de plástico, para desafogar o seu estresse. Isso é algo desrespeitoso energeticamente com o próximo, seja ele homem, mulher ou ambos os outros sexos. A parte de homossexualidade não tratarei hoje, de bissexualidade, de todas as variações existentes na Terra. Isso é um assunto bem complexo e ao longo dos anos, quando a humanidade começar a um pouco mais se entender, nós vamos adentrar, mas todos aqui são bem-vindos. E quando Leonardo da Vinci, o grande espírito, que era homossexual, desencarnou, fazendo uma missão brilhante como chefe do Renascimento italiano, a pedido do Cristo, com Michelangelo Buonarroti e toda a sua equipe de espíritos encarnados. Ele chegou para o Cristo e disse: Mestre, não fiz a minha missão porque eu não consegui amar uma mulher. Jesus disse: os seus problemas emocionais e psicológicos de outras vidas não foram tratados como foco da sua encarnação. O que eu precisava de você, em essência, de acordo com o que você é, em espírito, vibrando nas duas polaridades, homem e mulher. E aí vocês vão entender isso em Cartas de Cristo, na polaridade de Deus Mãe e Deus Pai. Cuidar quando você, independente de qualquer coisa, não prejudica o próximo, não prejudica você mesmo e realiza uma missão para o bem do coletivo e da humanidade, como fez Leonardo da Vinci, amando a arte,
amando o mundo e todas as obras que ele deixaria para que os outros amassem. Quando você ama, você libera ectoplasma e até o seu chakra básico vibra e roda uma frequência de equilíbrio de amor que te equilibra e te dá um relaxamento ao ver uma obra-prima. Isso se dá para diversas coisas, para a alimentação, daquela comida maravilhosa, quando te dá um prazer, quando você realmente está equilibrado na energia e na frequência de bem de Deus e da luz. Muitos conceitos, alguns muito difíceis para vocês, mas com força e alegria, nós vamos estudar cada esse vídeo, filha Sheila, nós vamos com muita fé. Anotem as perguntas, deixem lá que a filha vai responder comigo e possam estudar os pontos, aprofundar os pontos que foram ditos. Ok, equipe?